Hoje nós vamos resumir o capítulo 6 e 7 da interpretação dos sonhos de Freud. Em sua discussão sobre a condensação, Verdichtung, Freud se esforça para mostrar que todas as orações faladas em sonhos vêm de outro lugar. São frases lembradas, não orações recém-criadas. Freud quer enfatizar que o sonho não representa um trabalho com poder criativo. Não produz nada de novo, exceto por reorganizar fragmentos através de deslocamento e condensação. Ele quer mostrar que os sonhos são criados pelos próprios pensamentos do sonhador, mesmo que sejam criados inconscientemente. Esses são os produtos da própria atividade mental do sonhador. Perguntando como ocorre a condensação, ele diz que é necessário começar olhando alguns sonhos. Ele retorna ao seu sonho da monografia sobre botânica. Um elemento de sonho botânico pode ser representado nos pensamentos dos sonhos muitas vezes. Freud chama essa relação de sobredeterminação. Cada um dos elementos do conteúdo do sonho resulta em muitos sonhos, ou seja, muitos pensamentos dos sonhos. Os sonhos são curtos em comparação com seus significados. Diz Freud, o conteúdo manifesto de um sonho é curto, enquanto seu conteúdo latente é muito mais amplo. Portanto, deve haver um processo de condensação pela qual os pensamentos dos sonhos são reduzidos ou condensados no conteúdo dos sonhos. Freud lembra aos leitores que nunca se pode ter a pretensão que um sonho tenha sido interpretado na íntegra. A possibilidade sempre permanece que um sonho pode ter mais de um significado. Como os significados são infinitos, a escala do processo também é imensurável. Em seguida vem a ideia de deslocamento, Verschiebung. O conteúdo do sonho manifesto é centrado de forma diferente em relação aos sonhos latentes. Freud traz a hipótese de uma força psíquica operando no sonho. Essa força faz com que os elementos indiferentes venham a possuir algo de valor psíquico, significando alta intensidade emocional. Freud discute, em seguida, a capacidade limitada dos sonhos de representar conexão lógica. As relações lógicas implicadas pelas conjunções se, porque, assim como, embora e ou, não podem ser representadas nos sonhos. Sonhos ignoram essas conjunções. Freud, então, diz que os sonhos têm maneiras de representar relacionamentos complexos. Os sonhos representam a conexão lógica por simultaneidade no tempo. Eles representam causa e efeito por sequência. Um sonho introdutório, a causa, é seguido pelo sonho principal, o efeito. No entanto, os sonhos às vezes representam estes na ordem oposta. Freud dá um exemplo. Uma mulher sonha um sonho introdutório sobre suas criadas. No sonho principal, a mulher estava descendo de uma altura em cima de paliçadas estranhamente construídas. E sentiu-se feliz de que seu vestido não tivesse preso nelas. Freud interpreta o sonho introdutório sobre a origem da mulher. Ela não era de alta descendência. O sonho principal realizou um desejo. Eu sou de alta descendência. O pensamento lógico subjacente, diz Freud, é porque eu sou de baixa descendência. O curso da minha vida tem sido assim e assim. Freud acrescenta que as relações causais podem ser representadas nos sonhos por uma imagem no sonho, sendo transformada em outra. Freud diz que a relação ou não pode ser representada nos sonhos. Ele também diz que o sonho simplesmente ignora a categoria de contrários e contradições.
Em vez disso, os sonhos mostram uma preferência particular por combinar contrários, ou por representá-los com um e o mesmo. Além disso, os sonhos geralmente representam algo pelo seu oposto. A noite pode ser representada em um sonho pelo dia. Isso dificulta a interpretação. O único relacionamento lógico que os sonhos gostam de representar é a semelhança, ou a conjunção assim como. Os sonhos às vezes indicam uma coisa ou a pessoa como outra, que Freud chama de identificação. Às vezes eles criam novas combinações de coisas, que Freud chama de composição. Ambas as operações trazem coisas semelhantes juntas para levá-las para além da censura. Se a pessoa A estiver associada a certas ideias, a censura se opõe a um sonho sobre a pessoa B, que também está conectado com o material censurável, mas apenas como parte dele. Embora os sonhos não possuem meios para expressar uma contradição, podem, por identificação, sugerir contrários. Por evidência, ele cita um sonho dele no qual o escritor alemão Goethe, do século XVIII, ataca um jovem. No sonho, um autor importante atacou um homem sem importância. Na vida real de Freud, ocorreu a situação inversa. Um homem de importância, seu amigo Fliess, foi atacado verbalmente por um jovem escritor desconhecido. Freud chama essa operação de inversão, ou transformando uma coisa em seu oposto. A reversão cronológica também acontece nos sonhos. Freud fala da sensação de não poder se mover em um sonho. Ele conta um sonho dele no qual for acusado de desonestidade. Ele interpreta o sonho como uma realização de desejo, ou seja, ele quer ser aprovado como um homem honesto. Em um momento no sonho, ele não consegue encontrar o chapéu e não pode sair, embora fora considerado inocente. Não ser capaz de fazer ou mover algo é uma forma como o sonho expressa o negativo. Não é possível encontrar meu chapéu significando conformidade. Afinal, você não é um homem honesto. Além da condensação que é própria nos sonhos, o sonho procura expressões verbais ambíguas, que têm mais de um significado. Freud lembra os leitores da dificuldade da interpretação dos sonhos. Um sonho nunca nos diz se seus elementos devem ser interpretados literalmente ou em sentido figurativo. Ele lista 4 dificuldades, começando por saber se um elemento do sonho deve ser interpretado de forma positiva ou negativa, ou seja, o elemento representa o seu oposto. A segunda e a terceira dificuldade são a interpretação históricas e simbólicas das memórias dos sonhadores. A quarta dificuldade é se sua interpretação depende de sua redação. Finalmente, somando-se essas dificuldades, os sonhos são destinados a escapar da detecção pelo sensor repressivo. Eles devem ser difíceis de entender. Freud, então, compara os sonhos interpretativos com a tradução de hieróglifos. Freud conta um sonho exemplar. Uma mulher sonha com um concerto. Um pedaço de carvão é um elemento desse sonho. A palavra carvão significa amor secreto, um significado alcançado através de sua associação com uma música folclórica alemã sobre o amor secreto, que diz: sem fogo, sem carvão, assim incrivelmente brilha, como amor secreto. Esse sonho leva a um terceiro processo, além da condensação e do deslocamento que o autor chama de considerações de representabilidade. Freud quer dizer que a operação do sonho prefere palavras facilmente representáveis em imagens visuais, como o pedaço de carvão. Freud observa que o trabalho dos sonhos não está fazendo nada de original ao fazer essas substituições. Apenas segue os caminhos já estabelecidos pelo inconsciente.
Freud diz que os sonhos não criam símbolos, eles usam símbolos já disponíveis no folclore, em mitos populares, lendas, linguagens linguísticas, sabedoria proverbial e piadas. Dar uma interpretação particular para um sonho é muito difícil, pois muitas vezes tem vários significados. Assim, elementos simbólicos nos sonhos podem ser reinterpretados. Para Freud, isso significa que é possível interpretar o sonho novamente após a interpretação inicial. Todavia, alguns símbolos são característicos. Por exemplo, todos os objetos alongados, como varas, troncos de árvores e guarda-chuvas, podem representar o órgão masculino, bem como todas as armas longas e afiadas, como facas, adagas, etc. Já objetos como caixas, cestos, armários, fornos, podem representar o útero, assim como objetos vazios, navios, vasos de todos os tipos e assim por diante. Freud retorna à análise dos sonhos típicos que muitas pessoas têm, como sonhos de perder um trem e sonhar com voar. Os sonhos do trem são desejos de satisfação de um tipo reconfortante. Eles são consolações para um outro tipo de ansiedade sentida no sono, como o medo de morrer. O sonhador que sente que perdeu o trem deve ficar tranquilizado. Ainda não é necessário partir. Ele também considera sonhos típicos de voar, cair ou flutuar. Freud não os associou com símbolos, mas com memórias. O voo relaciona-se a memórias da infância, pela qual as crianças eram carregadas, ou memórias de brincadeiras de montar com adultos. A queda está relacionada à ansiedade e também é interpretada como a memória de uma experiência de infância. Embora Freud irá afirmar que a maioria dos sonhos possuem conotação sexual, contestará veementemente que todos os sonhos exigem uma interpretação sexual e diz que tais conjecturas são estranhas à sua interpretação dos sonhos. Freud considera números e cálculos nos sonhos como adição, multiplicação e subtração. Ele diz que os cálculos nos sonhos não são inventados ou realizados pelo trabalho ou operação dos sonhos. A operação dos sonhos não calcula nada, nem certo nem errado. Somente acrescenta números que aparecem nos pensamentos dos sonhos e podem servir como alusões a um material que pode ser apresentado. Eles são apenas lembranças de cálculos vistos ou ouvidos antes. O mesmo é verdade para as conversas nos sonhos. Freud analisa o absurdo nos sonhos. Freud conclui que o absurdo nos sonhos vem dos pensamentos inconscientes dos sonhadores. O absurdo é, portanto, o modo como o trabalho do sonho representa a contradição, destinando-se a reproduzir o estado de ânimo dos pensamentos oníricos, que combinam o escárnio ou o riso com a contradição. Freud traz vários exemplos sobre sonhos com a morte do pai. Freud então diz que a autoridade de um pai coloca as crianças à procura de qualquer fraqueza, o absurdo no pai. Quando o pai está morto, os sentimentos de desprezo pelo pai dificilmente tornam-se no pensamento consciente. Eles devem ser disfarçados de elementos absurdos nos sonhos. Os sentimentos nos sonhos, embora não sejam representados pelo conteúdo do sonho, em sua parte manifesta, ainda assim continua intocado, pois revela a realização de um desejo. Para Freud, a psicanálise pode colocá-los no caminho certo, reconhecendo a ideia que a ele pertence, embora sejam deslocados e reprimidos. Freud traz o exemplo de uma paciente mulher que sonha com 3 leões, mas não tem medo deles. A interpretação mostra que cada leão representa alguém em sua vida que ela não teme. Seu pai, com uma barba como um leão, a professora Miss Lyons e o chefe de seu marido. Para o segundo exemplo, Freud volta ao sonho em que uma mulher vê seu sobrinho deitado em um caixão. Ela não estava triste no sonho porque o sobrinho realmente representava um homem que esperava ver novamente.
Freud acrescenta que esses efeitos de sonhos podem ser deslocados em diferentes conteúdos dos sonhos. Como exemplo, ele analisa um sonho próprio, no qual o trabalho dos sonhos deslocou o conteúdo latente intenso, o medo da morte, um conteúdo indiferente e manifesto, a visão dos navios que se aproximavam. Os mecanismos de condensação, deslocamento e representação simbólica são caracterizados por Freud de processos primários. Eles estão voltados a um modo cognitivo mais primitivos, tais como imagens ilógicas, bizarras e absurdas, apresentando aspectos de incoerência. O processo secundário é um processo em que os sonhos são mais racionais em estado de vigília. No processo secundário, a mente desperta contribui para rever o sonho, dando-lhe mais continuidade lógica e clareza. Essas mudanças servem para disfarçar ainda mais os pensamentos oníricos. Freud começa considerando momentos em que o sonhador faz um julgamento sobre o sonho durante o sonho. O sonhador é surpreso, irritado ou repelido no sonho por um pedaço do próprio conteúdo dos sonhos. Freud inclui momentos em que um sonhador diz, enquanto sonha, "Este é apenas um sonho." Para Freud, a censura envia a mensagem "é apenas um sonho", como se fosse cancelar ou retomar um sonho que já encontrou seu caminho na consciência, como se algo escapasse da censura e passasse para uma esfera mais consciente. O processo secundário demonstra a existência de uma função intelectual que procura dar coesão ao sonho e, por isso, pode falsear o que se encontra latente nele. Freud fala que o responsável pelo esquecimento dos sonhos está relacionado à censura e afirma que o principal responsável por esse esquecimento é a resistência, Widerstand, ao sonho em questão. Para Freud, a parte esquecida era normalmente a mais importante e usava técnicas, como por exemplo pedir ao paciente que repetisse o sonho mais de uma vez, para conseguir identificar a passagem censurada. Freud enfatiza novamente que o sonho é sempre passível de receber uma nova interpretação e que não podemos ter uma certeza absoluta de seu significado. Para Freud, os sonhos fazem uso do tempo presente da mesma forma que o dia dos sonhos. Pelo tempo presente, os desejos são representados como realizados. Todavia, os sonhos diferem do dia dos sonhos, pois seu conteúdo ideacional é transformado de pensamento em imagens sensórias que são anexadas e que aparecem ser experienciadas, embora nem todos os sonhos exibem essa transformação de ideia em imagem sensória. Segundo Freud, nossa atividade psíquica pode ser caracterizada por um sistema psíquico, o sistema psi, que começa com um estímulo, sendo internos ou externos, e termina em inervações, como um aparelho reflexo. Mas quando consideramos o desejo no sonho, encontramos memórias esquecidas que estão inconscientes. Como toda outra estrutura do pensamento, o instigador dos sonhos fará um esforço para avançar até o pré-consciente e, a partir dele, obter acesso ao consciente. Freud diz que esse caminho do pré-consciente para o consciente é bloqueado durante o dia pela censura imposta pela resistência. Durante a noite, eles são capazes de obter acesso ao consciente, pois há um enfraquecimento da resistência que guarda a fronteira entre a pré-consciência e a consciência. A partir dessa condição, o que acontece no sonho alucinatório é que a excitação se move para trás para atingir o sistema perceptivo. Assim, para Freud, os sonhos possuem um caráter regressivo. Essa regressão também é possível durante o dia, como o agravante que só atingirá memórias, pois o caráter de censura está muito vigilante, criando resistência. Já nos sonhos, esse caráter regressivo flui mais livremente, não oferecendo grandes obstáculos. Freud defende que as alucinações na histeria e paranoia e de visões nos sujeitos mentalmente normais
são regressões, que transformadas em imagens de memórias que foram suprimidas ou que permaneciam inconscientes. Freud resume 3 tipos de regressão no trabalho na construção dos sonhos e dos sintomas neuróticos. No entanto, diz Freud, as 3 facetas estão unidas em regressão, todas fazem parte de uma coisa. São eles, primeiro, regressão topográfica, retrocedendo pelo sistema psi para o sistema de percepção. 2, regressão temporal, em direção à infância. 3, regressão formal, do pensamento complexo à representação visual. Freud reexamina sua tese sobre a realização dos desejos à luz do aparelho mental, oferecendo 3 fontes possíveis. A, um desejo que surgiu durante o dia, mas não pôde ser satisfeito por razões externas. Freud localiza-os no pré-consciente. B, um desejo que surgiu durante o dia, mas foi reprimido. Esse surge no pré-consciente, mas é empurrado para o inconsciente. E C, um sonho com nenhuma conexão com a vida diurna que emerge na parte suprimida da mente. Esse é completamente inconsciente. Para Freud, só os desejos inconscientes são os únicos que podem motivar um sonho. Mas esses desejos inconscientes devem ter sido gerados na infância. Os desejos conscientes deixados durante o dia são secundários e por isso ligados a um desejo inconsciente. Em seguida, ele analisa os sonhos sobre o conteúdo angustiante, incluindo preocupações, reflexões dolorosas e realizações angustiantes. Ele repete a ideia de que os sonhos desagradáveis também são desejos de realização. No entanto, Freud agora faz uma nova análise. Em sonhos de punição, há 2 desejos contraditórios. O primeiro é um desejo inconsciente e reprimido. O segundo é um desejo consciente de ser punido por realizar o primeiro desejo. Freud descreve o funcionamento da repressão. A repressão é a forma como os pensamentos inconscientes ou pré-conscientes são negados ao acesso à consciente. Ele chama a atividade do pensamento inconsciente de um processo primário. Esse processo trata de excitações psíquicas livres. Ele denomina processo secundário a atividade do pré-consciente em unir essas excitações ou tornando-as quiescentes, calmas. Freud relata que a mente está envolvida em desejos inconscientes, memórias e sua repressão anseia que os sonhos comecem. Esse se torna o material do sonho. A operação do sonho é uma função particular da mente que coloca esse material em conjunto. O sistema que bloqueia os desejos inconscientes antes de que se tornarem alucinações de satisfação é o pré-consciente, processo secundário. O processo primário é mais antigo, está presente em bebês e talvez em humanos primitivos e pré-históricos, como Freud especula. O processo secundário vem mais tarde no desenvolvimento mental, durante o recurso da vida e talvez não se desenvolva completamente até o auge da vida. O processo primário visa a descarga livre de excitações. O processo secundário visa inibir essa descarga e transformar a catexia em aquiescência. Freud aponta que todos gostam de evitar memórias desagradáveis. Ele chama isso de política de avestruz, o princípio desagradável. A mente também trabalha no princípio desagradável e gosta de evitar memórias desagradáveis, mas não pode apagar uma política completa de avestruz. O pré-consciente precisa ter acesso a todas as memórias. O pré-consciente, então, tem que encontrar uma maneira de acalmar as memórias desagradáveis sem liberar aquilo que é desagradável. A interpretação dos sonhos é uma estrada real para o inconsciente. E o objetivo de alcançar o inconsciente é uma maneira de entender o funcionamento da própria mente, o mais maravilhoso e misterioso de todos os instrumentos.
Freud diz que os sonhos não podem profetizar. Em vez disso, nos dão o conhecimento do passado, mas, ao fazê-lo, nos contam sobre o futuro.